Assista agora uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho. Paz e luz, Igreja Viva! Paz e luz! Que o nosso bom Deus abençoe você rica e abundantemente. E a você, meu irmão, minha irmã, que Deus os abençoe. Mas eu quero ter uma conversa com você hoje, muito séria, preocupante, não muito agradável. O título da minha mensagem hoje é A Desgraça de Quem Quebra uma Aliança com Deus, baseado no que aconteceu com um homem que durante 36 anos ouviu a voz de Deus, 36 anos fez o que era certo e de repente ele parou de ouvir a voz de Deus e pegou a direção errada, quebrou a aliança com Deus e Asa, 3 anos depois, caiu doente e morreu com 41 anos de idade. Eu sei que a palavra é dura, mas é necessário eu tratar isso com você aqui hoje. É necessário eu falar isso com você aqui hoje, porque, como um profeta de Deus, eu não posso te entregar na mão do inimigo. Eu preciso alertar você, eu preciso ajudar você a entender que a aliança com Deus é a base que faz você ficar de pé, seja no relacionamento, seja na saúde, seja na família, seja na área profissional. E eu vou falar sobre isso hoje. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, invocamos o Teu nome e pedimos a direção do Teu Espírito para tudo que vamos tratar aqui hoje, nessa corrente forte de oração. Meu Deus, há muita gente sofrendo, há muita gente macumbada, enfeitiçada, há pessoas que perderam completamente a alegria de viver, caíram doentes, se amarraram na vida, e eu preciso, meu Pai, interceder por estas pessoas. E este teu filho, essa tua filha que entra aqui hoje nas portas desse santuário, que o Senhor possa olhar para a causa desta pessoa, Senhor, e dar uma resposta no nome de Jesus. E todos que creem, diga amém e graças a Deus. Nós estamos aproximando de uma data muito importante no mundo espiritual, que é dia 26 de julho, mês da aliança com Deus. Você já ouviu falar de Jacó? Você já ouviu falar sobre o primeiro sinal que Deus deu? Aliás, diga-se de passagem, uma grande revelação que a apóstola Sol Daniela Carvalho nos trouxe, mostrando que o primeiro sinal na Bíblia não foi a cruz, mas sim a aliança, o arco-íris, o arco do compromisso de Deus para com a nação, a parte de cima, e o compromisso da nação, a parte de baixo, para com Deus. Uma pessoa que quer ser curada, ela precisa ter compromisso com a sua saúde, ela precisa ter compromisso, porque a gente faz a oração da cura, a pessoa é curada, o poder se manifesta, mas ela tem que cuidar, dar prosseguimento à sua caminhada saudável. Por trás da doença, por trás da amarração, por trás do sofrimento sentimental, por trás do problema familiar, há uma raiz de sofrimento colocada por um espírito imundo, colocada por um espírito de esquerda, colocada por um espírito negativo que trabalha para matar, roubar e destruir e levar a pessoa a se perder na caminhada completamente. Eu estava conversando com um jovem
e ele disse assim: bispo Dom Luiz de Carvalho, me ajude pelo amor de Deus, porque de uma hora para outra eu fiquei desanimado. Eu falei: não é de uma hora para outra. O Exu em Panga, quando ele chega a desanimar a pessoa, é porque ele já conseguiu laçar ela. Mas ele vai trazendo uma decepção, ele vai trazendo um relaxamento, ele vai fazendo a pessoa hoje vir na igreja, amanhã não. Ah, Deus me entende. Ele vai colocando a razão na frente do que a coerência, do que a fé. Então a pessoa vai se envolvendo num laço, numa teia de aranha, e ele vai empangando. O que é empangar? É parar a pessoa, estagnar a pessoa, paralisar ela, ao ponto dela não ter mais rumo na vida. E ela vai, bate um desânimo, através do desânimo vem a depressão, através da depressão vem os pensamentos psicológicos da mente afetada, que começa a ouvir vozes, ver vulto, ter presságio, ter pesadelo, e aí a pessoa só vai se entrafiando, se entrelaçando, ao ponto dela perder a vida, casamento, emprego, saúde. Você está me entendendo? Eu estou conversando com você. Olha bem para mim. A sua luta, ela é espiritual. A aliança com Deus, ela é uma base que faz você permanecer de pé. A vida de Asa, durante 36 anos, foi uma vida bem-sucedida, porque ele deu ouvido à voz do profeta. Ele deu ouvido à voz do profeta. Durante 36 anos, o pai de Asa não tinha compromisso com Deus e teve um reino falido, de idolatria, de guerra, de sofrimento. Quando Asa assumiu, o profeta, e daqui a pouco eu vou falar o nome dele aqui, só para conhecimento de causa, o profeta Azarias levou Asa a fazer um concerto, uma aliança com Deus, para que o reinado dele fosse um reinado próspero, e Asa reuniu todo mundo e fez uma aliança com Deus, e durante 36 anos o reinado dele foi próspero, foi um reinado abençoado. Eu já disse para você que a mensagem de hoje não é uma mensagem bonita, porque é uma mensagem reflexiva, mas é também uma mensagem que te coloca numa posição de entendimento do perigo que você está correndo de forma consciente, porque eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 1, eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus que Asa pegou o caminho errado porque quis, porque ele foi avisado por 2 profetas, melhor dizendo. E hoje você está sendo avisado por 2 profetas, por mim, que estou aqui, e pelo seu profeta, que está com uma responsabilidade espiritual de passar você no altar. De passar você no altar e levar você a ter a sua aliança com Deus. Você não pode quebrar. Você quer ficar na mão do inimigo? Você é louco? Depois de tudo que você já passou, olha para cá, estou falando com você. É com você mesmo. Depois de tudo que você já enfrentou, depois de tudo que você passou, você vai quebrar a sua aliança? Por causa de dinheiro? Não, porque eu estou apertado. Ei, se alguém tivesse morrido na sua casa, Deus que livre, você ia enterrar, não ia? Você ia arrumar dinheiro de onde que fosse, mas você ia dar um enterro digno. Tem gente que só arruma dinheiro para arrumar problema, para resolver problema, mas para poder levantar a vida dele, manter a vida dele abençoada, ele fica deixando para depois. Para com isso. É hora de você entender isso. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. E o tema é a desgraça de quem quebra a aliança com Deus. Porque Asa foi avisado e está aqui. Veio o Espírito de Deus sobre
Azarias. Não foi Azarias, foi o Espírito de Deus. Filho de Oded. O Espírito de Deus hoje vem sobre mim para dizer para você. É o Espírito que está dizendo, não sou eu. Veio o Espírito de Deus sobre o profeta Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, ouve-me, Judá, ouve-me, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o deixará achar. Porém, se o deixardes, se quebrar a aliança, ele vos deixará. Palavra de Deus, palavra da salvação. Não sou eu que estou falando não, gente. É o Espírito de Deus. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias. É o Espírito que está te revelando hoje. Olha para cá. É o Espírito. Olha para cá. Oi. Estou falando com você. O Espírito está te revelando hoje. Asa foi avisado pelo profeta Azarias, que cuidou dele 36 anos. 36 anos ele levou Asa até aliança com Deus, até um compromisso com Deus, e Asa prosperou. Asa teve um reinado vitorioso. Asa teve um reinado que subiu, que cresceu, que expandiu. Mas de repente, Asa parou de ouvir o profeta de Deus. Começou a tomar suas próprias decisões, porque ele já estava poderoso. Você já viu pessoas que chegam no santuário todo destruído, cheio de problema, aí ele começa a se levantar, as coisas começam a dar certo, de repente ele já não vem mais na corrente, vem o dia que quer, de repente ele já não toma mais a Santa Ceia, toma no dia que quer, aí depois desaba tudo, arrebenta com tudo, começa a dar errado, começa a fracassar, aí ele vai jogar a culpa em Deus, é porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, mas esqueceu de ouvir a voz do profeta, que não pode quebrar a corrente, que tem que levar a sério e tem que tomar Santa Ceia aos domingos. Ele só ouviu uma parte e Asa parou de ouvir o profeta. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, 36º é o quê? 36. 36. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasá, rei de Israel, contra Judá e edificou Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou a prata, o ouro da casa de Deus, as ofertas da casa de Deus, todos os tesouros da casa de Deus, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança, está claro, haja aliança, haja aliança entre mim e ti, não é entre mim e Deus não, é entre mim e ti. Ó, tá vindo inimigo contra mim aí, durante 36 anos Deus deu vitória, inimigos maiores do que este, Deus deu vitória para Asa, mas quando ele quebrou a aliança com Deus, ele começou a perder a direção. Quando eu quebro a aliança, eu perco a direção, eu perco o compromisso, eu perco o norte da minha vida, está aqui. Eu sei que é duro o que eu estou te falando hoje, eu sei que é duro, mas eu preciso te falar a verdade. Depois que sua vida desgraçar, depois que dá tudo errado para você, é que eu vou falar. Depois que você for para o fundo do poço, que acabar com o seu casamento, é que eu vou falar. Isso aconteceu porque você quebrou a aliança, tem que ser antes. Azarias falou com Asa antes. Azarias falou com Asa antes, igual eu estou te falando agora. Tudo que teu inimigo quer é que você quebre a aliança com Deus. Bispo, o senhor hoje está sendo duro, bispo. Se eu não for duro com a verdade para falar com você, quem vai falar? Aproxima aqui de mim, por favor. Eu quero falar bem de pertinho com você. Preste atenção no que eu vou te falar. Se eu não te falar a verdade, se o teu profeta não te falar a verdade, quem vai falar?
Você tem inimigos. Você tem pessoas que querem ver a sua desgraça, a sua derrota. Você tem pessoas que querem ver você pelas costas. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe disso. Você tem pessoas que têm raiva de você, que por essas pessoas, se não fosse por Deus, você já estava morto, morta, já estava com um grilo dentro de uma caveira. Eu sei que é duro o que eu estou te falando, mas é a verdade que está aqui, ó. Mostra aqui a Bíblia para mim. Está aqui. É a verdade que está aqui. Asa pegou o dinheiro que era para ele ter dado de oferta para Deus. Asa pegou o dinheiro que era para ele ter feito o sacrifício para Deus e mandou para o rei da Síria. Asa pegou a oferta que era para a casa de Deus. Asa pegou a prata. Aqui, ó, está aqui, versículo 2. Então Asa tomou a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus. Ele foi louco. O que era para ele fazer na casa de Deus, ele mandou para outro lugar. O que é para você fazer na casa de Deus, não manda para outro lugar, não. Mas eu tenho que consertar meu carro, vou ficar a pé? Fique a pé, mas com a bênção de Deus, que depois ele faz você muito melhor, um carro muito melhor. Agora não adianta você tirar a prata e o ouro que é da casa de Deus e fazer outra coisa e depois quem é que vai te defender, quem é que vai te ajudar? É dura essa palavra, eu falei para você que seria dura a palavra hoje. Hoje não é riso, hoje não é brincadeira, porque é a sua vida que está em jogo. Alguém tem que te falar a verdade e eu estou aqui para isso. O Espírito me colocou hoje para te revelar. Eu sei que alguém em algum lugar está precisando desta palavra, desse sacode. Eu sei que alguém em algum lugar, o Espírito está revelando agora, porque o inimigo estava armando uma cilada para destruir sua vida, porque você estava com medo e ainda não tinha pegado e feito a sua parte. Não quebre o seu voto. E eu concluo dizendo, versículo 11, versículo 12, para ser mais rápido, no 39º ano do reinado de Asa, ele caiu doente dos seus pés, e sua doença era tão extrema, grave, contudo, em sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas só os médicos. Morreu Asa, e com seus pais foram enterrados no 41º ano do seu reinado. Está aí, ó. 36 anos prosperou, depois, 3 anos depois, ficou doente, aí foi perdendo tudo. O que ele construiu em 36 anos, ele perdeu em 3 anos. Porque quebrou a aliança com Deus. Asa não fez uma coisa cabeluda. O pecado de Asa não foi uma coisa horrenda. Foi só ter quebrado a aliança com Deus. Foi só ter quebrado a aliança com Deus. Foi o que Asa fez. Quebrou a aliança com Deus. E foi para o fundo do poço. Eu sei que a palavra de hoje foi muito dura, mas foi necessário. Você está me entendendo? O Espírito está falando com você. Eu quero a minha aliança na tua vida. Nunca foi feito o que vai ser feito no Monte Manaim, da gente passar entre as duas alianças em Moshab Elohim. É a primeira vez que vai acontecer isso. Me faz lembrar muito quando o povo estava no Egito, enfrentou Faraó, enfrentou escorpião, enfrentou a serpente, as 10 pragas, sofreu. E quando foi espiar a terra prometida, foram 12 homens, mas só 10 viu derrota. 2, Josué e Caleb, viu vitória. O que você está vendo na sua vida, hein? Na hora de entrar na terra prometida, só os 2 que viram vitória que entrou, porque os 2 tinham aliança com Deus. Os outros só enfrentou sofrimento, só enfrentou amargura, e os outros 2, Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Hoje o Senhor está dizendo para você, é preciso ter uma aliança com Deus. Não quebre a sua aliança. Essa é a palavra de Deus que o Espírito de Deus tem para você hoje.
É duro e repito, mas é necessário. Você não combate a doença de corpo mole. Você não combate a falência de corpo mole. E você não vence inimigo sem aliança com Deus. E você tem inimigo, repito, você tem inimigo que está doido esperando a hora de você cruzar os braços e não fazer nada. Não faça isso. Faça sua aliança com Deus. Coloque o seu sacrifício no altar. Ah, mas é difícil, Dom Luiz. Quem falou que ia ser fácil? Desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado pelos esforços. Eu profetizo uma grande vitória na sua vida e você vai conseguir. Levanta as suas mãos e diga, eu vou conseguir. Não diga mais forte, eu vou conseguir. A terceira vez, eu vou conseguir. Sétima vez, quarta vez, eu vou conseguir. Quinta vez, eu vou conseguir. Sexta vez, eu vou conseguir. Sétima vez, eu vou conseguir. Aleluia! E você vai conseguir em nome de Jesus. Você acabou de assistir uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho.